Olá, amigo. Está no ar o programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cidades espirituais. Onde os espíritos vivem, lá tem construções. Como que é esse ambiente diferente que vamos encontrar após a morte? Não é isso, Marisa? É isso, Paulo. E você já pensou como que pode ser realmente a vida no mundo espiritual? Condomínio, latifúndio, a propriedade, como que vai acontecer lá? Será que é assim lá, Marisa? Então, muitas pessoas têm muito medo, né, do que vai acontecer com elas mesmas e outras ficam muito perdidas. Entretanto, a gente vai conversar sobre isso, não é, Jorge? Vamos conversar sobre isso. Bem-vindo ao Universo. E vamos já ver o que a Cristina escreveu sobre isso, sobre cidades espirituais. Será que São Pedro é mesmo um porteiro lá? Vamos acompanhar. Cidades espirituais é o assunto de hoje. Se formos pensar em Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trata do assunto no tema erraticidade. Mas Kardec não trata de cidades espirituais, ele não descreve a vida nossa na erraticidade, ou seja, como é que um fica, como o outro fica. Entretanto, ele conversou com inúmeros espíritos e ele vai descrever isso no livro Céu e Inferno. E ali nós vamos encontrar espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos que estão se ajustando à vida espiritual. Antes de Kardec, houve descrição de cidade espiritual, feita por Swedenborg. Depois de Kardec, o André Luiz descreve o nosso lar, que é tão conhecido de todos. E é muito interessante porque muitas pessoas ficam imaginando que ao desencarnar elas vão para o nosso lar. Entretanto, se observarmos como Kardec estudou o assunto, vamos ver que pessoas desencarnam e ficam em situações diferentes umas das outras. Ora, então, o que acontece? Existem cidades espirituais? É realmente isso que ocorre? Essas cidades são semelhantes à vida aqui da Terra? Todos vão ficar em situação igual? Como é esta questão do medo da morte, aqueles que ficam lá no chamado umbral? Isto é real? O umbral é uma cidade? Só existem cidades elevadas? Só existem cidades inferiores de sofrimento? Existem realmente cidades espirituais? Foi muito interessante esse trabalho que fizeram para reconstruir no cinema a descrição que André Luiz deu do ambiente que ele encontrou, né? A cidade, nosso lar, né? O que vocês acharam dessa visão do ambiente, né? Eu vou ser sincero, eu recomendo que se leia o livro, porque a concepção visual do filme é muito bonita, sem dúvida, é uma produção maravilhosa. Mas eu, quando assisti a primeira vez, eu juro que eu vi uma mistura de Krypton, que é o planeta natal do Super-Homem, com Brasília. Eu até pensei, nossa, foi o Niemeyer que projetou nosso lar, né? Porque é muito plástico, digamos assim. E no livro, o André Luiz dá uma concepção até mais simples de nosso lar. Não é toda essa arquitetura modernosa e linda que aparece no filme. A gente entende, obviamente, que por se tratar de cinema, há um apelo visual, tem que ser uma coisa realmente poderosa visualmente. Mas no livro, Nosso Lar tem uma concepção bem diferente. Eu acho que são duas comunicações diferentes. O cinema é algo pronto que você está lendo. Ali, mas tem o prazer da leitura. Na leitura você tem ali as descrições mais minuciosas e você vai formando na sua cabeça aquele ambiente, né? E aí a interpretação através da imagem, acho que assim tem exatamente até o projeto imagem, né, do Américo Sucena, que mostra as imagens do nosso lar de uma outra forma. Mas eu sou muito suspeita porque eu sempre gosto muito mais dos livros do que dos filmes, de modo geral, né? Mas eu penso que o interessante é discutirmos a concepção da continuidade, onde acontece a continuidade da vida. Então, acho que assim, esse é pensar. Algumas das imagens que aparecem no filme, elas são quase que catastróficas também. E muitas pessoas, especialmente aquelas que só têm simpatia à ideia espírita, elas ficaram muito preocupadas se elas iam ficar chafurdando no lodo daquela forma, né? É verdade. E descrições parecidas com essas
fazem parte da história da humanidade. Então nós vamos ter ali, quase que na fundação da língua italiana, com o livro A Divina Comédia de Dante, uma descrição do que ele encarou como sendo o céu e o inferno. Mas vamos considerar o seguinte: quando um indivíduo sai do corpo, que é a hipótese do que aconteceu com Dante, ele saiu do corpo e percorreu o mundo espiritual. Tudo que você olha com uma determinada cultura. Você vai olhar com aquilo que você conhece. Então, como Dante ele foi formado numa cultura proposta pela igreja, onde você teria os vários céus e os vários infernos, não importa o ambiente que ele encontrou, ele estava olhando daquela forma. Estou neste céu, estou num outro céu. Então, o olhar, ele depende da cultura. Depende do conhecimento. Do indivíduo, do conhecimento, da cultura que ele tem. Existe uma lenda xamânica que conta que um xamã estava numa praia e chegou um navio para dizimar aquele povo. E o xamã continuou olhando, e os invasores desceram e dizimaram realmente, né? Conclusão: aquilo que não é conhecido não pode ser reconhecido. Então, quando você fala da questão da cultura, à medida que se conhece, se tem uma dimensão, um olhar mais apropriado e aprofundado para cada questão, né? Então, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, estuda a vida em erraticidade, ele diz que nós, como espíritos, podemos estar no estado de encarnados, no estado de desencarnados ou em erraticidade, porque não é um lugar chamado erraticidade, né? A gente fala está na erraticidade, não, está no estado de erraticidade, ou seja, desencarnado, mas vai encarnar de novo. Ou então você seria um espírito puro que não encarna mais. Nem vou falar desses, porque eu não imagino como seja. Ao pensar no princípio erraticidade, e na maneira como Kardec coloca, e somando com o livro Céu e Inferno, quando ele dialoga com os espíritos e relata esses diálogos, então a gente chega à conclusão de que fica mais cômodo eu imaginar, porque está escrito lá no livro do André Luiz, que nosso lar, ele descreve isso, aquilo outro, cada um tem a sua imagem, não é? Fica mais cômodo eu imaginar que eu vou para nosso lar, ou então eu já me programar dentro de mim, né, para ir para esse lugar, do que pensar na realidade que eu estarei, ao desencarnar, nas companhias que eu estive cultivando mentalmente durante o meu tempo de encarnada. E no processo todo evolutivo, porque a gente foi fazendo relações. E aí teria que estar numa cidade? Bom, você pode estar numa cidade, você pode não estar numa cidade, você pode ficar sobre o planeta Terra, sobre o solo da superfície do planeta. Você pode ficar mais para cima, mais para baixo, além da ação gravitacional do planeta Terra, onde for que você tenha o seu meio de convivência. E poderá ter casas, mesas, etc., sim ou não, depende. Então, é muito interessante que nós não vamos ficar que nem uma pipa jogada pelo vento por aí. Não, nós já temos ligações e afinidades, atividades. Então, ao pensar assim que Kardec colocou, não importa se é este local, aquele local. E se eu fizer uma imagem que eu vou para tal lugar, eu poderia me decepcionar. O que você imagina, Jorge? O que a gente pode esperar encontrar depois da morte? É uma boa pergunta, porque vai depender, falou a Cristina, isso é uma construção interior, né? Não é uma construção exterior. Então, você pensar assim, olha, eu vou para o plano espiritual e eu quero ir para uma mansão, é legal, né? Não tem uma mansão aqui na Terra, vou construir uma no plano espiritual. Agora, do que a Cristina estava falando, me remeteu a um comportamento de outras religiões que loteiam o paraíso e que vendem para os fiéis já esse lugar do paraíso. Cotas, né? Do condomínio. Cotas já de um condomínio espiritual. Então, o grande barato desse programa aqui vai ser mostrar que o espiritismo, apesar de falar em cidades espirituais e ter esse conceito de locais para você ir viver na espiritualidade, não é exatamente sair agora ali no centro espírita e achar que você vai comprar uma cota de nosso lar, entendeu? Ou de uma outra região. E
não existe só nosso lar, não existe só um umbral. Então, isso que a Cristina colocou já abre esse leque de opções para a gente construir aí sim uma vivenda espiritual mais condizente com a realidade de cada um. Né? E é interessante poder pensar também que afinidade é uma lei de atração que existe, tanto na Terra, enquanto encarnados, quanto no mundo espiritual, na erraticidade, né? Então, a afinidade é uma destas leis. Outra lei é a relatividade. Relatividade no sentido que tempo, espaço não são semelhantes ao que nós conhecemos enquanto encarnados. Isto é óbvio. Isso, e um dos pontos fundamentais dessa questão é a seguinte: enquanto aqui na Terra, o deslocamento é que vai definir o local onde você está. Então, nós estamos aqui no estúdio da TV, né? Quem está nos acompanhando está na casa dele, e se você quer sair de um lugar para outro, você precisa se deslocar, não é verdade? Que é uma relação também no Isso. tempo, né? Agora, no mundo espiritual, o local no que você está associado, ele tem relação com quem você é, o que você sente, o que você pensa e o quanto você é útil. Os indivíduos que vão para um lugar que não é bom, eles vão para um lugar que não é bom, na verdade eles constroem um lugar. O lugar não é bom porque as pessoas que estão lá só pensam em si mesmas, são fechadas, têm pensamentos densos. Então, no mundo espiritual, a localização muda. Ela está em função de quem você é. Então, o mais importante para a gente pensar depois da morte não é para onde vamos ou quem somos, é a pergunta. Quem somos define onde você está. Mas tem muito mais para a gente falar a respeito disso. Por enquanto, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos breve. Não saia daí. Estamos de volta com o Universo Espírita. O tema de hoje, cidades espirituais. Eu vou propor aqui um debate, uma discussão, em torno do seguinte. Kardec, na Revista Espírita, ele vai dizer que dos espíritos nós recebemos dois tipos de informação: ensinamentos e fatos, né? Quando, por exemplo, vamos estudar a evolução dos mundos, existe uma proposta de progressão. O mundo primitivo, né? Depois evolui o mundo de expiação e provas, que as pessoas estão lidando com o mal e com o bem, regeneração, mundo feliz. E o fato é dizer assim: olha, Marte é mais ou menos evoluído que a Terra. Com o ensinamento, a gente pode elaborar raciocínios, desenvolvê-lo, confirmar. Um relato, você não tem muito o que fazer com ele, porque você não tem como confirmar, não é verdade? Exato. A proposta do nosso lar é uma descrição. Olha, existe uma cidade. Não tem muito o que você discutir. Não dá para dizer, olha, é assim ou não é, tem casa ou não tem, porque você não tem como observar. Agora, existe um raciocínio interessante que eu quero propor uma discussão. Quando ele vai relatar o nosso lar, em determinado momento no livro, ele vai dizer que o nosso lar foi construído. Olha, o nosso lar tem uma história e ele começou a ser construído na época da chegada dos portugueses ao Brasil, não é isso? É isso. Se o nosso lar começou a ser construído por volta de 1600, por aí, 500, 600 e pouco, né? O que tinha antes do nosso lar, naquele local? Nada. Boa pergunta. Uma tribo espiritual. Agora eu vou te dizer, a gente pensa, você falou brincando, mas se você for exercer o raciocínio, é exatamente isso. Rapaz, Qual que é a notícia do nosso lar, então? Você não vai para um mundo preparado, como a gente pensa em céu e inferno. O céu e o inferno não é um ambiente preparado por Deus? Vamos dizer Pronto. assim? Tá pronto, você chega lá e Estável. vai participar dele. Olha, você vai lá e tem o anjo, tem isso, tem aquilo, não é assim? O inferno também está preparado pelo demônio, não é? Você chega lá e já definiu onde é que tem cada fogueira, isso assim, não é? A função de cada um, o demônio faz isso, é um lugar pronto, definido. A descrição que os espíritos estão nos dando do mundo espiritual, que é um mundo a ser construído e que nós vamos lidar com a natureza quando chegar lá. Então vamos imaginar, você tem um ambiente equivalente ao Brasil, né? No mundo espiritual. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar florestas. Sim.
quando tem o índio, qual é a cultura do índio? Se ele morre e ele está no mundo espiritual, ele não vai construir casa, porque ele não tem essa referência cultural. Lógico. Ele vai construir a aldeia. Uma ocas, isso. Então, o que teríamos antes de 1500 no mundo espiritual, na região do nosso lar? Uma região A mesma indígena. coisa que havia aqui. E tem cabimento ser diferente? Esse que acho que é a grande reflexão. Quando a O gente- mundo espiritual é algo que está sendo construído e tem uma história. Sendo em construído, paralelo com a história do e nosso é mundo aqui. temporário, porque quando aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa certa cidade ou agrupamento espiritual, quando elas encarnam, aquele lugar desapareceu. Ele é construído pela mente das pessoas que atuam sobre os fluidos e formam as coisas. Uma outra Mas perspectiva é acontece que nós, aqui na Terra, né, encarnados, nós trazemos uma cópia do que nós nos lembramos de lá. Ao invés de só levarmos a cópia do que lembramos daqui, existe essa outra perspectiva. Também Então. trazemos o que lembramos de lá, né? Mas é interessante porque a concepção de que a realidade está pronta e quando eu vou nascer neste mundo aqui, é uma realidade pronta, eu tenho que me inserir nela e quanto mais eu me ajusto, mais eu sou bem-sucedida, esse é um pensamento equivocado, a gente precisa reciclar isto. Porque na realidade, você pode ter paredes, objetos quando você encarna, mas você constrói a sua realidade através da sua maneira de pensar. Então eu posso, nós supondo que desencarnássemos os 4 aqui, o que vai acontecer é que cada um estará, entre aspas, num lugar, conforme a nossa maneira de pensar. Se estamos muito semelhantes, vamos ficar próximos ou juntos. Se não, não ficaremos. Então, não é porque a pessoa vai para o nosso lar que está tudo certinho, tem as ruas, as cidades, ou o nosso lar, ou qualquer local. Então, ela se insere numa realidade. Não é assim. Nós construímos a nossa realidade, constantemente. Vou propor para você aqui uma reflexão. Se tem, então, uma história, o nosso lar, estamos usando como referência o nosso lar, Porque em é o mais virtude do conhecido. livro. Mas, então, teríamos, teoricamente, cidades espirituais, as mais diversas, né, espalhadas pelo mundo todo. Exato. Se você for no mundo espiritual da Índia, você vai encontrar cidades espirituais hindus, né? Agora, quando você, então, vai para o nosso lar... E ele está no Rio de Janeiro. Vamos indo para o passado. Se o nosso lar foi construído entre 600 e 700, vamos imaginar quem morre por volta de 1800 e vai para o nosso lar. Você vai encontrar então uma cidade espiritual que ainda está no seu início, não é verdade? Agora, o que se faz lá? Se lá é uma colônia para auxiliar aqueles que morrem e não estão entendendo bem o que está acontecendo, então, olha, vamos explicar para eles o que é morrer, né? Tirar muitas vezes os mitos, né? Ó, você não está vindo aqui para o céu, você está vindo para o mundo em construção, né? Que você precisa conhecer a si mesmo, não é isso? Então, alguns que morrem em 1800 e vão para o nosso lar, alguns vão para continuar construindo o nosso lar. Claro. Então, ele morre e chega lá com a posição de ser útil. Olha, vamos continuar construindo esse ambiente, a gente pode fazer tal coisa, vamos montar um curso, vamos auxiliar. E outros morrem totalmente desconhecendo a realidade que estão vivendo. Eu morri, eu não sei para onde estou, o que é isso. Mas acho que a então, Cristina há posições falou diferentes isso, de acordo isso. com o preparo, não é isso? Então, mas a Cristina acho que disse isso, que não é um estado pronto e está sempre essa renovação, essa Porque transformação. os que morreram em 1900 vão levar uma outra E os coisa. que morrerem em 2500 ou 2600 vão levar outras concepções. Isso. Inclusive do ponto de vista do próprio conhecimento. O novo conhecimento traz transformação sempre, não é? Então, o mundo espiritual também é um mundo em construção. Claro, em Como é o renovação, daqui. em construção, como o daqui. Se o daqui também, a gente pode pensar Imagina. que é também uma cópia, um reflexo. Olha São Não é Paulo, verdade? olha São Paulo de 1600, 1700, 1800, assim por diante, e olha São Paulo agora. O outro lado da vida é a mesma coisa. As pessoas ao desencarnarem, elas levam concepções, maneiras de ser, maneiras de entender e elas vão implementar ali. Não é possível que se imagine que do jeito que foi construído pelos portugueses depois do descobrimento ficou sendo igual. Assim como eu concordo plenamente com o Jorge, que não é aquela construção do Niemeyer futurista, até porque nosso lar está lá no umbral. É assim na beira, se for
localizar. Na Então, fronteira. não é possível que você tenha aquele vigor energético, porque as pessoas, no geral, elas estão ali necessitadas de ajuda. Eu gostei da comparação da Cristina com São Paulo, porque São Paulo é um grande exemplo. Né? São Paulo, na época, né, 1600, 1700, São Paulo era considerado uma grande favela. Né? Os mineiros, os cariocas, os baianos, São Paulo era passagem. Então era uma pequena favelinha, digamos assim. Hoje há livros que começou registram isso, né? Que era setorizar. chamado de favela. E hoje São Paulo é a maior cidade do país, uma das maiores do mundo. Então é um exemplo bem interessante. Vamos caminhar nos raciocínios que estavam propondo aqui. Aqui, quando você escolhe uma cidade para morar, qual que é a finalidade? Qual é a finalidade de você morar? Você mora para viver. Então Sim. eu vou morar naquela casa para dormir lá, para comer lá, né? Quando você pensa em mundo espiritual, o nosso lar, ele não é um ambiente para você viver. É um ambiente funcional. Exatamente. Então, você vai estar no nosso lar com uma determinada finalidade. Basicamente, ou você vai estar lá para aprender, para descobrir, ou você vai estar lá num grau anterior, você está com dificuldades, você está sofrendo, você não está entendendo nada, você está com apegos, então você vai ser auxiliado, ou você vai lá para ajudar. Aí, então, é o que eu pergunto. Muita gente diz assim, quando eu morrer eu quero ir para o nosso lar. A pergunta não é essa. A pergunta é assim, você quer fazer o que no nosso lar? Exatamente. Não é verdade? Ir para o nosso lar, E mas para fazer o quê? E a resposta é assim, Ser e útil. você, Aí que é o bom. você faz o que aqui? Porque a partir do que se faz aqui, é que se continua fazendo em qualquer cidade, lugar, colônia, condomínio espiritual. Acho que a questão da afinidade começa se olhando o que se está construindo aqui, né, no presente momento. E depois está aparecendo o lado direito e o lado esquerdo de Deus. Todo mundo vai para o nosso lar, não vai caber. Até porque ele está sobre o Rio de Janeiro, tem a ver com o Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro, não é isso? E próprio André Luiz, ele já descreve o nosso lar e muitas outras, porque Lógico. no decorrer das obras, ele passou por várias Sim. colônias com objetivos diferentes, né, em localidades diferentes. Então, o que está mostrando isso? Que o mundo espiritual é uma realidade diferente da nossa aqui. Muito dinâmica, né? Isso, e lá está em função do aperfeiçoamento intelecto-moral do ser. Isso. Mas- Eu vou lá para aprender e me compreender melhor. Para o quê? Para ser útil. Mas eu ia dizer assim, mas mostra também, por outro lado, o nosso apego a determinadas situações. Porque as pessoas se apegam à visão do nosso lar e é como se só existisse o nosso lar. Ao invés de ser uma ideia para ampliar o pensamento, é como se sempre fechasse o pensamento. E apego é o oposto de afinidade, né? Então, da mesma forma que Dante, indo para o mundo espiritual, enxergou o céu e o inferno, o que cada um de nós pensa e entende do que é a vida e de quem somos, vai ser como você vai encarar o que vai encontrar lá. Então, tem gente que vai chegar lá no mundo espiritual e se quiser entrar numa colônia espiritual, vamos generalizar, não precisa ser o nosso lar, né? Ele vai querer o quê? Para ter uma casa para ficar morando, sabe? Entrar lá é para ter uma função. Então, que função nós queremos ter no mundo espiritual? E o que precisamos fazer aqui para encontrar lá oportunidades? Eu acho que essa é a questão, essa é a nossa discussão, né? Mas agora nós vamos para uma rápida pausa. No próximo bloco, nós vamos conhecer o quadro Imagem do Dia. Não perca! Estamos de volta. O tema de hoje é uma discussão em torno das cidades espirituais. Estamos conversando aqui sobre até a sociologia do mundo espiritual, né? Mas temos aí um estímulo para a nossa conversa, que é o quadro Imagem do Dia. Essa imagem é um Tóquio, tanto... no plano espiritual. É um pouco assustadora, né? Demais, bicho, que é isso? Principalmente para quem mora em São Paulo, né? Que a gente só vê cimento e asfalto.
não é o que eu espero de uma cidade espiritual. Não, eu gostaria que tivesse bastante árvores e plantas, nada de gramado, ali assim, você- gramadão não, Você devia ver o árvores. vizinho pulando pela janela, porque é um prédio colador. Bom, mas enfim, né? Tem Vamos- vários tipos de cidades no mundo espiritual, ué. Eu acho que essa imagem é bastante interessante. Our home. Por quê? Primeiro, onde a gente encontra imagens parecidas? Projeções para o futuro, não é isso? Exatamente. O futuro do nosso mundo. O que o Espiritismo nos diz? Que o mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro. Ou seja, o progresso acontece primeiro lá. E muitas das coisas que vão acontecendo aqui, não é isso, Marisa? Você até estava fazendo esse comentário. Que na realidade assim são reflexo do que a gente conhece lá. Mas se a proposta da encarnação é a evolução, é o progresso espiritual individual que se reflita no progresso social, a gente pode mudar essas visões catastróficas que a gente vê dessas cidades tão hostis, porque falta de vegetação, da natureza, esse distanciamento, não é só visitar o outro pulando pela janela, não, né? Será que nós vamos reconhecer o outro como um humano? Então, se nós não pensarmos o como, nós estamos estabelecendo as condições do nosso progresso atual durante esta encarnação, eu acho que fica uma divagação muito interessante apenas, mas a gente divagar sobre como são as cidades espirituais. Então eu quero né? fazer um confronto, não é? Porque tem a ideia tradicional de que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Na realidade, quando a gente estuda o Espiritismo e observa a vida, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Então, da mesma maneira se diz assim, as cidades ou o mundo espiritual, como quem não falar, é uma cópia do que se tem aqui. Não, é o contrário. A gente vem de lá e traz para cá os recursos que se lembram que é possível. Então, as inspirações vêm justamente de onde tem possibilidade, que são os planos espirituais, sejam inferiores ou sejam superiores. Uma das características que nós vamos encontrar na descrição do André Luiz é a integração com a natureza. Isso mesmo. Né? Então, viver no mundo espiritual de uma forma melhor, ele está relacionado a como as pessoas lidam umas com as outras. Então, qual vai ser o ambiente melhor no mundo espiritual? O ambiente onde as pessoas não estão pensando só em si mesmas. Mas nada a ver com Não é? aquela imagem de paraíso, de Éden, que a imagem primeira bíblica apresenta, né? Nada a ver. É uma natureza dinâmica, assim como os espíritos, através da inteligência e da amorosidade, são também criaturas em evolução. Se há uma integração entre os dois mundos e ter um mundo melhor aqui, né, no mundo físico, depende também do que fazemos lá, viver nesse planeta. E aqui imaginamos que vamos continuar vivendo aqui, nas próximas vidas, não é isso? Se você tem uma preocupação de ter um mundo melhor, então a preocupação principal tem que ser com as pessoas. Estamos vivendo numa cidade poluída. Está aí o Rio Pinheiros e Tietê carregado de poluição, não é isso? Exato. Agora, ele está poluído porque nós poluímos ele no passado e ele ficou assim? Ou porque estamos mantendo a poluição? Pois é. Ele está poluído porque nós estamos mantendo Exato. a poluição dele. Então, ele não está desse jeito pelo que fizemos antes. Ele está desse jeito pelo que estamos fazendo agora. Não, ele Então, está pelo que fizemos e pelo que não fazemos. Isso, estamos mantendo ele. Estamos não mantendo. é? Agora, É. do ponto de vista social, o problema que estamos enfrentando de sofrimento, fome, né, miséria, é porque estamos mantendo uma situação de desequilíbrio. Uma Precisamos maneira de reconstruí-la. pensar, né? Então, qual tem que ser o nosso foco? O nosso foco tem que ser nas pessoas, Isso. a educação. Qual que é a preocupação no mundo espiritual? São as pessoas. Então eu vou Lógico. brincar com o Rio Pinheiros de novo, tá? Então assim, muitas das preocupações atuais, assim, o que fazer com o Rio Pinheiros? Então inventar odores, inventar perfumes para disfarçar o cheiro. Então é interessante, mas é verdade. Há pesquisas assim para como se disfarça o cheiro, ao invés de se pensar como se adequa a natureza a uma questão de sustentabilidade. Exatamente. Ou seja, o que temos que buscar não é subjugar a natureza para construir a nossa habitação, que é aquela imagem que vimos, mas como entrar em harmonia com a natureza num ambiente que seja adequado para todos, não é isso? Temos aí mais uma outra imagem para continuar a nossa discussão. Vamos ver a outra imagem?
Olha, Brasília. Não. Essa é a concepção do tá. nosso lar No feita filme. pelo filme. No Que já comentamos, né? Em verdade, a concepção de nosso lar, cada um vai construindo a sua a partir da leitura. Isso Né? mesmo. Uma leitura atenta, detalhada do livro Nosso Lar vai mostrar figuras um pouco diferentes dessas. Nós vamos ver o quê? Uma absoluta integração com a natureza. Né? Interessante que você citou a Divina Comédia e a obra clássica, né, do Dante Alighieri, ela foi ilustrada por um grande ilustrador chamado Gustave Doré. E aquelas figuras do Gustave Doré que foram feitas em 1800, elas existem até hoje no inconsciente coletivo. Mesmo no filme Nosso Lar, a gente vê o estilo do Gustave Doré naquela parte do umbral, né? Então, se alguém não conhece, procure esse livro, A Divina Comédia, e veja as ilustrações assinadas pelo Doré em bico de pena. É uma coisa maravilhosa, mas é a concepção dele. Exatamente. Não é? Mesmo porque, quando a gente vai ler em Allan Kardec, ele vai tratar dessa questão. Né? Aonde é o céu, aonde é o inferno. E em várias passagens, os Espíritos vão ensinar o seguinte. Olha, não tem lugar para o céu nem para o inferno. Por quê? O que você vai viver depois da vida está relacionado com o que você sente, com o que você é. Então, se você for um indivíduo atormentado, prisioneiro do apego, por exemplo, não aceita a morte, quando chega no mundo espiritual, você vai viver esse tormento, não importa o lugar onde você esteja. E o céu também não é um lugar, porque seria muito fácil, você teria uma concessão. Para onde eu vou depois da morte? Eu vou para tal lugar e lá você fica bem. Não, ficar bem é ficar bem consigo mesmo. Então é possível, já em vida, a gente prever o que vai acontecer depois da morte. Então, quando vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da vida após a morte do corpo, que trata da erraticidade, então a lei é assim, não existe um lugar fixo, destinado e delimitado. Então, não há, pela lei divina, nenhum lugar fixo, nem delimitado e nem destinado a que você ou eu ou alguém vá. Portanto, nós estaremos, conforme a lei de afinidade, em algum ponto, mesmo que seja dentro da própria casa onde já se morou, dependendo do espírito. E aí a gente rebate duas teclas. A primeira, que até mesmo o umbral, o famoso umbral, não é uma construção que você vai dar de cara com ela quando chegar lá. Exatamente. O umbral também está na sua própria construção. Exatamente. E a questão de lotear o paraíso, né? Lotear o plano espiritual. Tem gente que dá até valor para. Por isso que eu chamei a atenção lá no primeiro bloco, de não cair nesse erro também, de achar que não, eu vou pagar bônus horas aí e vou morar lá em Nosso Lar. Também não é assim que a coisa funciona. Está voltando no motivo pelo qual aconteceu a reforma protestante. Isso. Então, as indulgências que Fica você vendendo, loteava o plano o céu. Inclusive, tem uma outra questão que é a seguinte: se você está aqui neste mundo e você tem o seu cotidiano, você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa se alimentar. Então, o fato de você escolher um lugar para morar que tenha recursos está relacionado a essas necessidades básicas, não é isso? Você precisa ter um bom banheiro, não é isso? Então, uma casa melhor aqui neste mundo é uma casa que oferece esses recursos. E realmente você pode morar num lugar melhor ou num lugar pior em função disso. Agora imagine, você morreu, você está no mundo espiritual. No mundo espiritual não há mais as necessidades básicas. Você não precisa de um lugar... Uma boa cozinha. Uma boa cozinha, isto aqui. Ou seja, ficar imaginando que o que você vai encontrar lá pelos olhos daqui é um grande equívoco. Então vamos dizer que haja realmente uma colônia e tenha lugares para ficar. Eu quero ficar lá. Mas pense assim, o que as pessoas que estão lá fazem? Normalmente, esses grupos que se encontram são grupos de trabalho e grupos de estudo. Exatamente. Então, de auxílio, que é o fundamental de tudo isso. Então, estar bem no mundo espiritual é estar engajado numa proposta de ser útil. O que as pessoas estão fazendo aqui, hoje, no mundo? Se a sua concepção de vida é viver em função de si mesmo, você vai encontrar no mundo espiritual tormento. Se você quer ter uma função no mundo espiritual após a morte, você precisa começar a ser útil aqui. Mas veja, a gente não trabalha aqui para sustentar a vida.
Isso. E até para você poder estudar. Ora, se você desencarna, você não precisa do trabalho para sustentar a vida, mas precisa do trabalho para você progredir. Então é a mesma coisa, você tem que ter funções. Vai ficar sentado lá esperando a morte chegar? Não tem cabimento uma coisa Se você dessa. quiser ir para o mundo espiritual para ficar descansando, você descansa em qualquer lugar, não precisa de um lugar certo. Mas né? acho que eu sou mais prática e eu penso assim, agora, nesse momento, o que eu posso fazer? Quer dizer, qual é o desempenho do meu papel, da minha tarefa agora encarnada aqui? E aí, pensando no símbolo da cruz, que para mim as questões simbólicas são sempre muito importantes, se há uma concepção da transcendência que me eleva, tá? Há uma concepção da horizontalidade que me junta com gente. Então, assim, esse juntar, me aproximar de outro humano, essa é a minha tarefa. E aqui é o melhor que neste momento eu posso fazer. E é isso que quem está nos acompanhando pode estar se perguntando, né? O que você está fazendo hoje? Quem é você? É a pergunta fundamental para saber para onde vamos. Por enquanto eu sei que esse bloco terminou. Não sai daí. O Universo Espírita volta em instantes. Estamos de volta, Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. Hoje estamos debatendo o tema cidades espirituais. Vamos conferir agora o nosso quadro Pensamento da Semana. De há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir o valor da experiência própria nas esferas invisíveis ao olhar humano. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa na morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Emmanuel, prefácio de Nosso Lar, Chico Xavier e André Luiz. Eu acho bastante interessante diversos aspectos dessa fala do Emmanuel. Em primeiro lugar, ele está mostrando um trabalho em grupo, né? Ou seja, nós há muito queríamos mandar alguém para contar. Ou seja, nós quem? O grupo de espíritos que estavam associados com o projeto Chico Xavier, né? É, isso mesmo. Não é verdade? Eu penso assim também. Porque, na realidade, a grande curiosidade que se tem é essa. Entretanto, essa curiosidade pode ser desviada no sentido de imaginarmos que as descrições do André Luiz são as descrições únicas da vida fora do corpo, né, em erraticidade. Por outro lado, se a gente souber ler, nós vamos ler que ele está relatando a experiência dele e com a maneira que ele tinha de ver naquele tempo. Porque hoje, se ele pudesse falar alguma coisa, ele estaria descrevendo as mesmas situações e ambientes de uma forma diferente. Assim como fez Kardec, né, o Céu e o Inferno, que descreve, relata experiências de níveis diferentes de espíritos, né? O Jorge, está vendo que interessante? Que Emmanuel está falando de algo que estavam discutindo aqui. Exato, ele sintetiza. A consciência é que determina o que vai encontrar? Ele fala que a gente vai ficar face a face com a própria consciência. E aí ele usa a expressão, onde edificamos, quer dizer, exatamente aquilo que a gente veio construindo ao longo do programa. Né? Fica bem claro isso aí. Aí ele vai falar do purgatório, de uma cidade espiritual e tal, nesta construção íntima, nossa consciência construindo o umbral e por aí vai. E que Isso o me deixa custo, muito preocupado. mas e o custo não é Não nem tem bônus dinheiro, hora, nem não tem bônus, depósito, não é isso. O custo Outra é coisa. o esforço pessoal na transformação e na superação das imperfeições, não é? Inclusive eu sugiro dizer aqui o seguinte questão. Nós vimos que o mundo espiritual é evolutivo. As cidades espirituais, elas têm fundação e também vão se modificando. A descrição que nós temos do relacionamento lá é uma descrição de muitas décadas atrás. Pois então. Certamente hoje o nosso lar já está muito diferente do que foi antes. Sabe de uma Né? coisa? Pode até ser que não exista mais nosso lar. Eu acho que não, porque tem uma tradição ali, né? Uma construção antiga, e ela não está fundada em quem está lá, Sei. vivendo lá.
mas em quem eles recebem. Tá bom. Então nós estamos mandando ainda muito materialista, muita gente perdida ainda na vida para ser esclarecida. Mas o que você falou tem razão no seguinte: com o passar dos séculos, o ambiente espiritual vai se modificar, porque nós vamos precisar parar um pouco de referências. Agora, veja que interessante. A gente está sempre em busca de liberdade. O que a gente quer aqui nesse mundo? Se pudesse escolher, eu quero viver na natureza, eu quero viver num ambiente agradável, tendo um relacionamento bom com as pessoas, não é isso que a gente almeja? Ou você olha para o céu e fala, puxa, eu queria percorrer o infinito. Agora, você foi para o mundo espiritual, saiu dessa vida aqui, e aí você quer ficar enfiado num quartinho lá, numa sala, vendo TV, gente. Você está com o universo à sua disposição. Quem é que vai para o mundo espiritual e se fecha em si mesmo é aquele que está apegado ao mundo. E nem paga passagem. Alguns morrem, em vez de explorar o que é que tem no mundo espiritual, continuam frequentando os mesmos ambientes, preso aqui à vida dos homens na Terra, sem poder participar dela. Burrinho, fantasma, por exemplo, que vai para casa mal assombrada, a casa está abandonada, ele fica lá assombrando as pessoas. Vai fazer uma coisa interessante, cara, vai ficar assombrando casa. Mas se diverte com isso. Que diversão maravilhosa. No livro Céu e Inferno tem uma outra descrição muito interessante. O indivíduo morreu e o que estava atormentando a ele não era a escuridão, a sombra, o que a gente descreve aí de umbral, era a luz. Como ele via as pessoas que ele tinha perseguido e feito mal, ele queria não ver mais. E onde ele ia, tinha luz. Então, esse tormento é um tormento da consciência dele. Não tem ninguém nos castigando no mundo espiritual. E não tem ninguém dando benefícios. As respostas que nós vamos encontrar, tanto quanto a uma vida boa ou uma vida ruim, está relacionada ao que você acredita. Quem você é hoje vai ser o que você vai enfrentar após a morte. Mas isso não é uma notícia ruim, é uma notícia boa. Porque mesmo que você esteja ainda não numa situação que é boa para você, não vai ser a última oportunidade. Você vai ter mais uma vida e vai voltar de novo para o mundo espiritual muitas vezes. Eu vou brincar. Até a gente construir um mundo melhor. Paulo, eu vou dizer o seguinte, então, somos a última edição de nós mesmos, né? Mas Até sempre agora. Até a próxima. até agora, Até chegar mas na próxima sempre revisão. possíveis de uma nova reedição. Nós temos aí mais um quadro. Nós vamos ver o que vamos oferecer no Universo Espírita Recomenda. A nossa recomendação de hoje é a série de livros do André Luiz. Quem assistiu o Nosso Lar pode ser até uma notícia, né? Saber que ele escreveu outros livros, né? É uma série de 16 livros: Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Conduta Espírita, Sexo e Destino, Desobsessão e a Vida Continua. Aqui... E é uma série fantástica, né? E a vida continua. Aqui eu tenho um seguinte comentário a fazer. O cinema de Hollywood costuma fazer esses segmentos, né? 1, 2 e 3. Se eles souberem que a Nosso Lar tem no mínimo 16 continuações... Mas já está programado, viu? Já está programada a continuação. Em verdade, os livros são muito ricos, né? Você poderia fazer só do Nosso Lar um monte Muitos de livro, livros. não é? Exato. Muitos filmes. Com relação ao tema Cidades Espirituais, eu acho bastante interessante a leitura dos outros livros, porque o André Luiz começa ali no Nosso Lar. Depois ele começa a fazer um trabalho de aprendizado. E aí ele sai e em vários livros você vai ver descrição de outros locais de trabalho, né? De outras colônias espirituais com outras finalidades. Exatamente. E o interessante é que a gente vai lendo a descrição da transformação do próprio André Luiz, porque estamos falando em transformação.
a gente vai lendo e percebendo a transformação do próprio André Luiz ao longo de toda a série. Que é a coisa mais importante. Isso. Né? Isso que é mais significativo. Como é que ele lidou com a realidade dele, né? Mesmo porque aquela figura um pouco hesitante ainda, com medo, com Sim. receio, é a figura da chegada. Sim. Depois ele vai se tornando um indivíduo participativo, aprendendo, já até sendo útil para as outras, participando de missões e trabalhos, né? Então o desenrolar da vida do André Luiz é bastante interessante e não é um livro só, na verdade é um A relato. série 16 toda. e volta aqui a frase do Emmanuel, né? Quando ele fala de uma pessoa que trouxesse essa experiência, é completa mesmo. A gente acompanha todo esse processo do André Luiz, que é um aprendizado para nós, porque ele vai aprendendo, mas o aprendizado dele serve diretamente para nós. Então é uma série totalmente recomendável, né? O espírita, além das obras básicas, deve estudar, ao invés de perder tempo às vezes lendo obras que nem trazem tanta informação importante assim, porém, em nosso lar, nos 16 livros, você vai ter muita coisa boa para ler. E aí mostra o preço que se paga. E o preço não é para ir para o condomínio, para uma colônia, não. O preço é o esforço pessoal na transformação. Acho que essa é a grande questão que a gente tem que refletir. E não estamos falando só de nosso lar. A fala é a seguinte, qual é a lei do universo? Evolução. A lei do universo é evolução. Né? Já a ciência já conhece a evolução anímica. O que é a evolução anímica? A evolução dos seres, né? Então nós temos desde a primeira célula lá no oceano, a evolução das espécies, algumas que não deram continuidade, como os dinossauros, né? E depois o surgimento dessa diversidade toda que a gente encontra, né? A segunda fase evolutiva do espírito é a evolução intelecto-moral. E é uma evolução que você tem que escolher. Não vai ninguém te forçar a fazer. E você tem o tempo que você quiser. Né? E não é se você vai para nosso lar ou deixa de ir que você progride. A questão não está exatamente. aí. Está em você. E a nossa cabeça tem que estar também na terceira fase evolutiva. Né? Nem todo mundo prestou atenção de que tem 3 fases evolutivas do espírito. Depois que acabar a evolução intelecto-moral, que não acaba, você passa a ser útil. E o ser útil no universo é a fase dos co-criadores, onde você vai participar da construção da harmonia, né? Ajudando inicialmente uma pessoa, como sendo um espírito protetor, uma família, uma cidade, uma espécie, um planeta, né? E as funções são inúmeras. Então, para que a gente aprende? A gente aprende para ser útil. Ser útil no quê? Infinitamente em funções cada vez mais complexas. Hoje, né, temos pequenas missões. Por exemplo, uma mãe que está em casa com um filho doente, a missão é auxiliar aquele menino. O pai, né, que está levando o sustento para casa, aquilo é uma missão. Então, se a gente encarar as pequenas funções como missões e fazer aquilo com boa vontade, nós estamos cumprindo o nosso dever, né, e vamos encontrar uma boa função no mundo espiritual, podemos ficar sossegados, não é isso? Com certeza. Por hoje, já que a gente cumpriu a nossa missão de hoje? Acho que, não sei, né? Será que foi? Será que o pessoal entendeu? Não, da melhor maneira possível a gente cumpriu. Se não entendeu, pode escrever pra gente. Exatamente. Manda e-mail. Você aí que está nos acompanhando, se tem perguntas, tem ideias, quer sugerir para a gente um programa, um tema, escreva para a gente. universoespírita@redemundomaior.com.br. Por hoje é só. Semana que vem nós vamos ter um novo encontro. Até lá!